Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, servidores aqui presentes, secretário, né, hoje, doutor Zé Paulo, Ana Maria, representando a associação. Declaro abertos os trabalhos e solicito ao secretário a verificação do quórum. Décima terceira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco, realizada em 2 de agosto de 2023. Registro a presença dos conselheiros doutora Maria Ivana Botelho de Vieira da Silva, doutor Edson José Guerra, doutor Aguinaldo Fenelon de Barros, doutora Giane Maria do Monte Santos Rodolfo de Melo, doutora Cristiane Roberta Gomes de Farias Santos, doutor Silvio José Menezes de Tavares, doutora Lúcia de Assis, doutor Paulo Roberto Lapenda Figueiredo, enquanto corregedor-geral, e o doutor Marcos Antônio Matos de Carvalho, procurador-geral de Justiça. Presente também a doutora Ana Maria da Fonte, representando a Associação do Ministério Público de Pernambuco. A quórum, senhor presidente. Muito obrigado. Declaro instalada a 13ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, ano 2023. A pauta da nossa sessão, item 1, comunicações da presidência. Esta presidência não tem comunicações, então indago ao seu corregedor se tem alguma comunicação e franqueio aos demais conselheiros e conselheiras alguma comunicação. Sem comunicações dos conselheiros e conselheiras, passo a palavra à representante da associação. Boa tarde a todas, excelentíssimos conselheiros e o presidente desse conselho. A informação que eu trago é o novo convênio que a associação fez com os Gympass, que é muito importante, né, para que todos nós possamos se exercitar, pensar na saúde, e que é bastante interessante. Se alguém tiver alguma dúvida, pode contactar com a associação. Inclusive, saiu um comunicado que tem um e-mail próprio dos convênios para maiores esclarecimentos. Vale no Brasil todo, né? Vale no Brasil todo. E dependendo do plano, tem uns que valem, inclusive, até no exterior. Obrigado, doutora Ana. Aprovação da ata da item 3, né, da 12ª sessão ordinária. Indago aos senhores conselheiros se a ata da 12ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, disponibilizada no drive do Conselho Superior, né, na pasta sessão para todos, pode ser aprovada ou se há alguma retificação a ser realizada. Então, sem retificação, declaro aprovada a ata da 12ª sessão ordinária. Item 4, processos apreciados na 28ª sessão virtual 2023, decorreu o prazo de julgamento sem oposição dos conselheiros ou interessados nos processos da 28ª sessão virtual, realizada no período de 24 a 28 de julho de 2023, cuja relação foi publicada no Diário Oficial do dia 21 de julho de 2023. Então, registrado eventuais impedimentos por ocasião do voto do relator ou relatora, indago a todos se posso proclamar a homologação dos votos. Então, deliberado por unanimidade, proclamo homologados os votos dos processos julgados na 28ª sessão virtual já referida. Informações constantes da pauta, né, do anexo 1, solicito ao secretário a leitura do item 5.1 e seguintes da pauta já publicados para conhecimento dos senhores conselheiros. Item 5.1, instaurações de inquéritos civis, procedimentos administrativos e preparatórios. Do número 1, relativo ao SIM 02018-000-057-2023, ao número 84, SIM 01891-001-393/2023. Item 5.2, conversão de PPs em 6. Do número 1, relativo ao SIM 02019-000-811/2022, ao número 21, SIM
02198, 000, 057, 2021. Item 5.3, prorrogação de prazo do número 1, 01784, 000, 053, 2021, ao número 18, relativo ao SIM 02009, 000, 416, barra 2021. Item 5.4, suspeição do número 1, SIM 02218, 000, 630, 2023, ao número 5, PJE 0023176, dígito 73, 2020, 817.2001. Item 5.5, recomendação do número 1, relativo ao SIM 0258, 000, 169, 2022, ao número 10, relativo ao SEI 1920, 0502, 0017, 71, barra 2023, dígito 55. O item 5.4 da pauta, diversos, número 1, sim, 01669, 000, 185, de 2021. São essas as informações, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passando ao item 6, a nossa pauta, o julgamento do processo SIM 02165.000.150/2023, a relatoria da doutora Maria Ivana Botelho Vieira da Silva. Vocês, né? O recorrente é o senhor Ronaldo Carlos de Oliveira Filho, né, que pediu para fazer sustentação. Da secretaria, se já fizeram contato. Aguardar um momentinho, que eles estão tentando contactar o interessado. O senhor Ronaldo Oliveira Carvalho, né? O senhor podia abrir a câmera, senhor Ronaldo, por favor? Senhor Ronaldo, o senhor podia abrir a câmera, por favor? Poxa, tem o contato dele para ele. Acho que ele não está ouvindo. O senhor podia falar para a gente perceber como está o áudio do senhor? O senhor podia falar para a gente ajustar, fazer o ajuste aqui?
Não, nós não estamos ouvindo o senhor, né? Se eu puder ir falando aí para a gente. Passar para o outro. Tentar entrar. Pessoal do áudio, o volume está alto aqui, né? Pelo menos aqui o microfone está bem alto, né? Está normal? Então. Vocês estão ouvindo? Úrsula, vamos passar para o próximo item, depois a gente tenta. O próximo? Tá, então vamos em frente, né? Chama a julgamento o processo SIM 0253 aberto. 0253.000.142/2023. Relator, doutor Agnaldo Fenelon de Barros. Recorrente, Pedro de Lima Santana Neto, que pediu para fazer sustentação oral. Então, antes de passar a palavra para o doutor Fenelon, vamos ver aí se o interessado já está na sala. Vamos para a participação. Doutor Fenelon, eu vou pedir a compreensão do senhor para a gente passar adiante. Qual é o item que não tem participação? É o item 8 da pauta, que é do doutora Jane, já que não tem participação, né, nem sustentação, enquanto a secretaria vai contactando os interessados, tá certo? Para ir adiantando. Sem nenhum problema. Então, é o julgamento do processo 019.000.578/2023. Relatora, doutora Giane Maria do Monte Santo Rodolfo de Melo. O recorrente pediu para o senhor Marcos Antônio Guedes Belfort, sem sustentação. Doutora Giane, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Superior do Ministério Público, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimas senhoras conselheiras, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Ana Maria da Fonte, representante da Associação do Ministério Público, excelentíssimo senhor secretário desse colegiado, doutor José Paulo Cavalcante, senhores servidores, demais presentes,
Trata-se de recurso interposto contra decisão de indeferimento de notícia de fato pela 26ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, tutela do patrimônio público. Os senhores conselheiros receberam o voto por e-mail, acredito que todos receberam, então eu vou me ater à ementa e à parte final da fundamentação. Trata-se de recurso contra indeferimento de notícia de fato, manutenção da decisão, reclamante que se insurge contra ato da Prefeitura de Recife, que durante a tramitação de um procedimento administrativo disciplinar, deflagrado em seu desfavor, transferiu para posto de saúde, onde passou a atuar como diarista, sem receber o adicional ao qual fazia jus, quando atuava como plantonista. Indeferimento de instauração de notícia de fato, com base no parágrafo 2º, artigo 3º da resolução CSMP número 003/2019, interesse individual, ausência de atribuição ministerial, recurso em que se reitera as alegações iniciais, ausência de fatos novos, desprovimento no recurso. No meu voto, eu trago a síntese do pronunciamento do doutor promotor de justiça, subscritor da decisão de indeferimento, que diz, em resumo, o seguinte: pelo que se pode, abre aspas, pelo que se pode deduzir dos termos da manifestação, o noticiante relata ter sido prejudicado pela Prefeitura do Recife, que durante a tramitação de um procedimento administrativo disciplinar deflagrado em seu desfavor, o transferiu para um posto de saúde, onde o representante passou a atuar como diarista, sem receber o adicional ao qual fazia jus quando atuava como plantonista. Na oportunidade, o noticiante anexou cópia do edital que regulou o processo seletivo através do qual ingressou na administração municipal, bem como da declaração número 003/2023, na qual consta a informação de que o representante é agente administrativo, com vínculo efetivo e carga horária de 30 horas semanais. A manifestação do promotor, ela conclui que para atendimento de demandas individuais, não sendo possível custear um advogado particular, encontra-se habilitada a Defensoria Pública, esta sim, com escopo institucional, voltada à defesa dos direitos e interesses dos vulneráveis, dentre os quais é possível enquadrar aqueles que, de alguma maneira, sentiram-se lesados pela atuação da administração pública. Sendo assim, defender a petição do noticiante é função que foge completamente ao escopo desta promotoria, assim definido pela Resolução 014 de 2017 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, fixa que são atribuições específicas das promotorias de defesa do patrimônio público: 1. Prevenção e repressão à prática de atos de improbidade administrativa. 2. Tutela da moralidade administrativa e do patrimônio público. 3. Controle da legalidade dos autos de Estado, quando praticados com violação da probidade administrativa. 4. Promover, da forma da Lei Federal número 12.846 de 2013, a responsabilização objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, previsto no seu artigo 5º, em especial para a aplicação das sanções previstas nos artigos 6º e 19, de maneira isolada ou em conjunto com a Promotoria de Justiça Criminal. Observa-se, pois, que do fato noticiado não deflui automaticamente a ocorrência da prática de ato de improbidade ou prática administrativa violadora da tutela da moralidade administrativa ou de patrimônio público, tampouco a necessidade de intervenção do Ministério Público para o controle de legalidade dos atos da administração pública. Fecha aspas. Dessa forma, conforme se extrai da decisão supramencionada, o indeferimento da instauração da notícia de fato promovido pelo órgão de execução fundamentou-se na resolução deste Conselho Superior, número 003 de 2019, em especial seu artigo 3º, parágrafo 2º. Será indeferida a instauração de notícia de fato quando o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. Portanto, é de se concluir que não merecem acolhidas as alegações do recorrente
uma vez que não foi apresentado qualquer outro elemento que já não tenha sido analisado pelo MPPE, restando evidente o interesse individual no caso dos autos e a consequente ausência de atribuição ministerial. Ante o exposto nos termos do artigo 35, parágrafo 1º, inciso 2, e parágrafo 2º da resolução CSMP 003/2019, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, com a consequente confirmação da decisão exarada, dando-se ciências aos interessados. É o meu voto que submeto à apreciação deste colegiado. Muito obrigado, doutora Giane. Submeto a discussão do colegiado, dado se tem alguma divergência. Não. Acompanhe. Então, sem Acompanhe Sem o voto na divergência. integridade. proclamo o resultado. A unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Ô, Úrsula, conseguiu falar com alguém dos interessados? Adriel, né? Então vamos lá. Chama julgamento, item 10 da pauta. Julgamento do processo SIM 01673.000.299/2022. Relatora doutora Lúcia de Assis. Recorrente doutor Adriel Gael José da Silva, que requereu para fazer sustentação oral. Então vamos ver se o senhor Adriel já está na tela, né? O senhor nos ouve bem, senhor Adriel? Vossa Excelência. Pronto, nós também estamos ouvindo o senhor. A relatora vai ler o relatório, depois aí a gente vai lhe passar a palavra para o senhor fazer a sustentação, tá ok? Então, doutora Lúcia. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar aqui o nosso procurador-geral nessa sessão. É um prazer aqui com Vossa Excelência presidindo. Nosso corregedor, doutor Paulo Lapenda, um prazer, doutor Paulo, estar aqui. Doutor Zé Paulo e doutora Ana Maria Moura, representando a nossa associação. Cumprimentar os nossos conselheiros aqui, conselheiras, servidores da casa e todos os que estão nos ouvindo nesta sessão. Eu trago aqui a julgamento o recurso administrativo em arquivamento de notícia de fato, conforme o número já indicado pelo seu procurador-geral. No relatório, eu vou trazer aqui, eu vou pedir para ler, porque como foi um processo meio extenso, e aí eu consegui sintetizar aqui. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo senhor Adriel Gael José da Silva contra a decisão da Promotoria de Justiça de Itaíba de arquivamento de notícia de fato, através da qual o ora recorrente denunciou a senhora Maria Regina da Cunha, prefeita do município de Itaíba, a senhora Tâmara Evelyn Bispo da Cunha, secretária de administração do município de Itaíba, e o escritório de advogados Barros Advogados Associados, pela suposta prática de ilícito de improbidade administrativa, através do uso de dinheiro público para a contratação do escritório de advocacia em defesa de interesses particulares. Em apertada síntese, consta da notícia de fato que a prefeita Maria Regina da Cunha responde à ação civil de improbidade administrativa de número 000-29438 de 2019, na qual foi apresentado defesa em 19 de setembro de 2019, por meio do advogado Pedro Belchior de Melo Barros, integrante do escritório Barros Advogados Associados, o qual, em 11 de janeiro de 2022, teria firmado um contrato número 002/2022 com a Prefeitura Municipal de Itaíba para prestação de serviços advocatícios, com atuação em todos os tribunais, no valor anual de R$ 198.000,
após vencer licitação, segundo alega, sem qualquer transparência. Consta também na notícia de fato que a senhora Tâmara Evelyn Bispo da Cunha, filha da prefeita supracitada, foi nomeada para exercer cargo de confiança no município de Itaíba, em suposto ato de nepotismo, tendo atuado também na contratação do escritório Barros Advogados Associados. Inicialmente, a promotoria de origem afastou a questão do nepotismo com fulcro no entendimento do Supremo Tribunal Federal, pela não aplicação da súmula vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, delimitando desta forma o objeto do procedimento ao que se refere a contratação de advogado pela prefeita para atuar em sua defesa na citada ação civil pública às expensas do município. Das informações e documentos obtidos na apuração deste fato, o órgão de execução constatou que a investigada contratou o escritório pelo valor de R$30 mil a serem pagos apenas no êxito da ação, sem qualquer ônus ao erário, conforme anotado pela promotoria de origem, que, abro aspas, em resposta, no dia 14 de fevereiro de 2023, a senhora Maria Regina da Cunha informou que, a respeito do assunto, tramita perante esse juízo o processo NPU 000029438-2019, 817-2550, onde, inclusive, já houve manifestações defensivas em favor da senhora prefeita. Ademais, consignou que firmou contrato com o escritório de advocacia em questão, através de contrato que anexou neste procedimento, cujo valor de honorários é de R$30 mil a serem pagos no êxito da ação, e que nada restou despendido do erário para pagamento dos referidos honorários. Afirmou também que o escritório Barros Advogados Associados presta serviços ao município de Itaíba desde o ano de 2017, 2 anos antes da promoção da referida ação civil pública, que foi ajuizada no ano de 2019. Fecho aspas. Assim, entendeu que não restou comprovada a contratação ou pagamento por parte da prefeitura quanto ao serviço de advocacia prestado para a defesa da prefeita nos autos da ação civil pública 294-38-2019. Registra-se que a promotoria acrescentou um entendimento jurisprudencial no sentido de que seria possível a contratação de serviços advocatícios pelo município para a defesa de chefe do Poder Executivo em processo de crime funcional, já que não se trata de defesa de interesse particular. Nesta toada, entendeu que não houve configuração de ato de improbidade administrativa na contratação do advogado para se defender de atos funcionais, ainda mais por não ter sido comprovado que foi realizado às expensas do município, conforme abaixo transcrito. Abro aspas, há entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a contratação de serviços advocatícios pelo município para a defesa do prefeito em processo de crime funcional, pois não se trata de defesa de interesse particular da pessoa do prefeito. Também há entendimento no sentido de que haveria imoralidade e danos ao erário se o escritório tivesse sido contratado para a defesa pessoal da prefeita em processo particular. Contudo, não é este o caso dos autos, pois a prefeita foi processada devido a atos praticados no exercício da chefia do Executivo, ou seja, por atos funcionais. Portanto, entendo que não se verifica dolo na conduta de contratar o advogado para se defender de atos funcionais, ainda mais quando não se comprovou que foi realizado às expensas do município. Fecho aspas. Assim, o órgão de execução determinou o arquivamento da notícia de fato, por não vislumbrar ilicitude no fato noticiado. E, resignado, o noticiante atravessou o presente recurso, no qual alega que não teve acesso ao documento contratual particular, bem como questiona a moralidade dessa contratação, já que o escritório atuava no município desde 2017, e por isso solicita que seja esclarecida a modalidade das licitações para as contratações firmadas com o município, requerendo ao final o seguinte, abro aspas, reavalie a decisão de arquivamento da notícia de fato
e promova novas diligências a fim de descobrir quais modalidades licitatórias foram utilizadas para a contratação do escritório Barros Advogados Associado em cada um dos contratos firmados junto à Prefeitura do município de Itaíba e suas secretarias, e requeira ao município toda a documentação que antecederam a assinatura dos contratos. Em nova apreciação do representante ministerial, foi mantida a decisão de arquivamento pelo órgão de execução, nos seguintes termos, abro aspas, nas razões recursais, não trouxe o noticiante qualquer fato novo que pudesse ser objeto de reconsideração por essa representante ministerial. Importante consignar que em outros procedimentos, também de autoria do noticiante, que é servidor público federal, e direto de um blog de notícia da região, tais como os de número 01673-000-128/202 e 01673-000-269/2022, ao que parece tentativa de se fomentar atos de pescaria probatória a partir de especulações e achismo, de forma indiscriminada, tentando-se a todo modo encontrar qualquer tipo de indício de crime e ou improbidade. Fecho aspas. Assim, os autos foram remetidos a esse egrégio conselho para reexame. É o relatório. Muito obrigado, doutora Lúcia. Senhor Adriel, o senhor podia declinar o seu nome e o número do seu RG? Meu nome é Adriel Gael José da Silva. Doutor, meu RG, aqui com a carteira funcional, deixa eu ver se consta, 4-267-313, Secretaria de Segurança Pública, Distrito Federal. Ok, senhor Adriel. O senhor, pelo nosso regimento, o senhor tem 10 minutos para fazer a sua sustentação, né, os motivos do seu recurso. O senhor está com a palavra, começa a contar a partir de agora, 10 minutos. Obrigado. Excelentíssima conselheira doutora Lúcia de Assis, em nome de quem cumprimento os demais conselheiros e conselheiras, eu, Adriel Gael José da Silva, servidor público federal, venho perante a esse egrégio colegiado, pelos fundamentos a seguir, interpor recurso contra a promoção de arquivamento de número 570 de 22, que se aprecia nesta sessão da notícia de fato número 299 de 2022, manifestada pela Promotoria de Justiça de Itaíba. O noticiante trouxe ao conhecimento do parquê as relações escusas mantidas entre o escritório Barros Advocacias Associados e a prefeita do município de Itaíba, a senhora Maria Regina da Cunha, que lesam os cofres públicos e atentam contra os princípios basilares da administração pública federal, esculpidos no artigo 37 da Constituição da República, uma vez que um dos sócios do referido escritório, o senhor Pedro Melchior de Barros, OAB Pernambuco 21802, atua como contratado do município desde 2017, quando foi selecionado por meio de carta-convite para prestar serviços de assessoria jurídica para o município, firmando junto ao Executivo Municipal o contrato 23 de 2017 no valor de R$ 72 mil. Em 2018, o escritório firmou um novo contrato com o município, no valor de R$ 690 mil, e desde então já foi aditivado 3 vezes esse segundo contrato. No total, o escritório já firmou, durante a gestão da senhora Maria Regina da Cunha, com o município de Itaíba, contratos no valor que se soma R$ 1.640 mil. Entretanto, desde 2019, a gestora municipal responde a ação civil de improbidade empreitada de número 29438 de 2019, empreitada, inclusive, né, uma ação pelo próprio Ministério Público, né, cujo patrono é o Escritório de Advocacias Associados na defesa da gestora. E, segundo a própria denunciada, em defesa prévia, firmou contrato particular para atuação no bojo dos referidos autos com honorários de R$ 30 mil a serem pagos no êxito da execução. Em 2022, mesmo atuando como patrono da gestora municipal, o escritório firmou novos contratos com o município, no valor total de R$ 198 mil, sendo um contrato com o próprio município, que tem CNPJ próprio, e mais 3 contratos de R$ 60 mil cada, com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.
A douta promotora, em sua manifestação inicial, acatando os argumentos trazidos pela denunciada, aduziu que o escritório foi contratado para a defesa técnica do município e suas secretarias. Contudo, essa situação merece, salvo o melhor juízo, novas diligências e investigação por parte do parquê, uma vez que, apesar do escritório ter sido contratado com recursos particulares para a defesa pessoal da gestora do município, não é moral atender de um lado, né, atender dois senhores, de um lado, ao mesmo tempo, atender a prefeita do município, que defende essa ação de improbidade, que responde a essa ação de improbidade administrativa, e do outro, atender o ente lesado. Em direito, não é possível atender dois senhores. Nesse sentido, há um RESP de número 703.953 de Goiás, de relatoria do ministro Luiz Fux, da primeira turma do STF, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 3 de 12 de 2007, né, em um agravo regimental, que diz o seguinte: no caso em exame, apesar da contratação do casuístico ter ocorrido às expensas do município, sua atuação profissional se deu exclusivamente na defesa jurídica e pessoal do chefe do Poder Executivo local, em duas ações de improbidade administrativa contra ele propostas. Em se tratando de ação civil por improbidade administrativa, a vontade do legislador foi proteger a administração pública contra as condutas inadequadas de seus agentes públicos, cujo contexto aduz a compreensão de que se colocam em disputas interesses nitidamente inconciliáveis. Em contexto desse jaez, não se pode conceber a possibilidade de que uma mesma defesa técnica em juízo possa, a um só tempo, atender simultaneamente o interesse público e o interesse, né, da entidade lesada e ao interesse pessoal do agente que se atribui à ofensa descrita na lei de improbidade administrativa. Dessa forma, se impõe reconhecimento de que os dois réus implicados na presente ação de improbidade administrativa, o então prefeito do município e o advogado particular contratado pelo município, incorreram de forma dolosa nos atos de improbidade definido na sentença de primeiro grau, que enquadrou as suas condutas, respectivamente, nas hipóteses previstas no artigo 9.4, né, do prefeito e artigo 11, primeiro do advogado, na lei de improbidade administrativa. O recurso foi provido, né, e os autos foram mandados ao tribunal de origem para ter novo julgamento. Em suma, a denúncia para se defender em ação de improbidade administrativa por crimes, em tese, praticado contra a administração pública, a prefeita do município contratou para sua defesa técnica o representante do escritório de advocacia, que firmou mais de R$1.600.000 em contratos durante a sua gestão, que é de 2017 a 2023, né? Nesse sentido, a denunciada estaria, em princípio, reiterando a prática do ato delituoso reiteradamente, uma vez que o escritório já advogava para o município em 2017, continua advogando em 2018, né? A prefeita começa a responder a ação de improbidade administrativa em 2019, ela poderia ter ido ao mercado buscar qualquer defensor, preferiu contratar um defensor que já advogava para o município, e todos esses processos de licitação, a princípio, porque nós não tivemos acesso a como é feito essas licitações, se são carta-convite, se são inegibilidade, porque a prefeita não fornece isso e a promotora também não chegou a pedir esses documentos. Outro sim, as violações à Lei 8.429 de 92 e à Lei 14.230 de 2021 estariam teoricamente configurados os crimes de improbidade administrativa, uma vez que o escritório de advocacia, né, contratado pelo município e suas secretarias, é pago com recursos públicos, não poderia atuar na defesa da prefeita Maria Regina da Cunha, prefeita do município de Itaíba, no bojo da ação de improbidade administrativa supracitada, por tratar-se de uma atuação estritamente particular, sem qualquer interesse público. A promoção de arquivamento do presente feito representaria um erro crasso, deixando a população local à mercê de gestores públicos e contratados que geram e continuam a gerar graves prejuízos ao erário. Por outro lado, até o presente momento, não foi respondida a pergunta principal e a inquietação que levou o peticionante a recorrer ao douto Ministério Público, que é saber quais foram ou quais são as modalidades de licitação previstas no artigo 22 da Lei 8.666 de 93, utilizadas para a contratação do escritório Barras Advocacias, nos contratos firmados de 2017 a 2022.
A resposta a essa pergunta é crucial para saber se, ao menos, as contratações se encaixam nas modalidades previstas e permitidas em lei para esta espécie de consultoria de escritório de advocacia. E a resposta a essa pergunta só será possível se o douto parquet, a quem o legislador constituinte legou a tutela dos direitos coletivos e individuais disponíveis, não se furtar às suas atribuições constitucionais, motivo pelo qual, pugno aos fato referida, devendo ser redistribuída a outra promotoria, conforme demanda, né, o regimento interno a lei do Ministério Público, para demais diligências, com o intuito de averiguar se houve, teoricamente, violação à lei de licitações e à lei de improbidade administrativa perpetrada pela prefeita do município de Itaíba, a senhora Maria Regina da Cunha, e o escritório Barros Advocacias Associados, na pessoa do seu representante legal, o doutor Pedro Melchior de Melos Barros. Itaíba, 2 de agosto de 2023, é esse o meu pedido a todos os senhores, vossas excelências, conselheiros e conselheiras. Muito obrigado, senhor Adriel Gael José da Silva, pelas suas contribuições. Devolvo a palavra para a relatora, a doutora Lúcia de Assis. Agradeço também a colaboração do senhor Adriel Gael e passo agora a ler o meu voto. Inicialmente, conheço o recurso por ser tempestivo e a parte ter legitimidade para o manejo. Em suma, o objeto do procedimento de respeito à apuração, sob a ótica da improbidade administrativa, de supostas irregularidades quanto à contratação pela prefeita de advogado para atuar em sua defesa em ação de improbidade administrativa, tendo em vista que o escritório prestou serviços à prefeitura por meio de contratos. A partir dos documentos acostados aos autos, a promotoria de origem constatou que a investigada contratou o escritório de forma particular pelo valor de R$30 mil a serem pagos apenas no êxito da ação, sem qualquer ônus ao erário. Além disso, o órgão de execução verificou que o escritório em questão prestou serviço ao município desde 2017, portanto, antes da atuação da referida ação. Diante disso, em suas razões recursais, o recorrente questiona se a contratação do advogado de forma particular violaria a moralidade, que é um dos princípios da administração pública, com o intuito de enquadrar a conduta como ato de improbidade. A Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, traz em seu capítulo 2 o rol de condutas que configuram atos de improbidades que ensejam a aplicação de sanções. A citada legislação, com as alterações dadas pela Lei 14.230 de 2021, classifica em 3 espécies distintas os atos de improbidade, sendo eles que importem enriquecimento ilícito quando, em razão do exercício do cargo, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, ao artigo 9º, causa lesão ao erário por qualquer ação ou omissão dolosa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades que integram a administração pública. Artigo 10, que atenta contra os princípios da administração pública, assim compreendido enquanto ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Artigo 11. Contudo, o artigo 11 da Lei 8.429, de 92, com a nova redação conferida pela Lei 14.230, de 2021, passou a prever um rol taxativo de condutas para a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública. E aqui se transcreve o artigo 11 e todos os seus incisos. No caso subexame, não restou comprovado que os fatos se enquadram em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo acima transcrito, razão pela qual o procedimento carece de elementos que configurem justa causa para a continuidade das investigações quanto ao suposto ato de improbidade quanto aos princípios da administração pública.
Cumpre ressaltar que a principal alteração do texto da Lei de Improbidade Administrativa é a exigência do dolo específico, que é a intenção, para que os agentes públicos sejam responsabilizados. De acordo com as alterações em seu artigo 1º, somente consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, não havendo mais previsão legal de condutas culposas, como um ato de improbidade administrativa. Assim, com a nova redação da Lei 8.429, de 92, conferida pela Lei 14.230, para que se possa enquadrar as condutas ímprobas nos artigos 9º, 10 e 11, faz-se necessária a comprovação do dolo do agente público envolvido. Por conseguinte, no caso de estar ausente o ânimo do agente dirigido à prática do ato ímprobo, não haverá a subinsução aos mencionados tipos, visto que o ordenamento jurídico passou a condicionar a sua incidência à pré-existência do dolo, elemento subjetivo necessário. Nesse diapasão, convém anotar que, ainda que a prestação dos serviços advocatícios para a defesa da prefeita na ação de improbidade tivesse ocorrido por meio dos contratos firmados pelo ente municipal, o que não restou comprovado no caso em comento, o elemento subjetivo dolo estaria afastado em decorrência da existência de divergências jurisprudenciais sobre o tema, demonstrada nas razões de arquivamento do procedimento e recursais. Nesse sentido, é que dispõe o parágrafo 8º do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, abaixo transcrito. Abro aspas. Artigo 1º, parágrafo 8º, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais de poder judiciário. Fecho aspas. Registre-se ainda que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do tema 1199, com repercussão geral, decidiu acerca da irretroatividade das novidades inseridas pela Lei 14.230 de 2021, na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 1992, definindo as seguintes teses. Primeiro, é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigida nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. A presença do elemento subjetivo dolo. 2. A norma benéfica da Lei 14.230, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia de coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. A Lei 14.230, de 2021, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, sem condenação transitada em julgado em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo da parte do agente. E, por fim, o 4, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 é retroativo, aplicando-se aos novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Em recurso extraordinário com agravo, ARE 843989, origem Paraná, relator ministro Alexandre de Moraes, julgamento 24 de 2 de 2022 e publicado no dia 4 de março de 2022, trânsito em julgado no dia 16 de fevereiro de 2023. Portanto, a necessidade de comprovação da presença do elemento subjetivo dolo para tipificação de qualquer dos atos de improbidade previsto no artigo 9º, 10 e 11, retroage aos fatos praticados antes da vigência da nova lei, exceto em caso de coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Por tudo exposto, diante das informações constantes da promoção do arquivamento, baseada em documentos que vieram aos autos, não se vislumbra a possibilidade do aprovimento ao recurso.
Da mesma forma, também não merece acolhimento os pedidos formulados na peça recursal quanto à atuação do parquet para obtenção acerca de modalidades licitatórias que foram utilizadas para a contratação do escritório Barros Advogados Associados em cada um dos contratos firmados junto à Prefeitura Municipal de Itaíba e de suas secretarias, já que as referidas licitações do ente municipal para a contratação do escritório foram citadas na denúncia de forma genérica e reflexa, requerendo neste ponto apenas que o parquet diligenciasse para obtenção de cópia integral do processo licitatório 02 de 2022, se o Ministério Público entendesse pela instauração do inquérito civil. Ora, a informação que deseja obter o recorrente acerca das modalidades de licitação deve ser pleiteada previamente pelo recorrente perante a Prefeitura, consoante lhe é concedido o direito pela Lei de Acesso à Informação, cuja violação também não foi objeto do presente procedimento, para que pudesse dar ensejo a qualquer atuação do Ministério Público ou eventual pretensão resistida. Pelas mesmas razões, não merece acolhimento o pedido acerca da atuação do Ministério Público para obtenção de toda a documentação que antecedeu a assinatura dos referidos contratos. Por tais motivos, aliando-se aos fundamentos coligidos na decisão de manutenção de arquivamento do representante à qual não há possibilidade de ser dado provimento ao recurso. Conclusão, ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 2º da resolução deste Conselho Superior do Ministério Público 003/2019, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a consequente confirmação da decisão exarada. É o voto que submeto a esse egrégio colegiado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lúcia. Submeto à discussão do colegiado. Pois não, doutor Edson? Eu gostaria de parabenizar a doutora Cristiane pelo seu apurado voto, com a técnica como foi de sempre, e é de sempre, né? Ah, é Lúcia, né? Oh, desculpa aí, doutora Lúcia, com a sua capacidade técnica, mas esse óculos já está vencido, infelizmente, viu? Então, eu só queria, senhor presidente, primeiramente, cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando o nosso corregedor, doutor Paulo Lapende, e nossos colegas, parabenizar pelo brilhante voto, pelas suas fundamentações, não merece nenhum retoque nos votos, tanto pelas fundamentações práticas como jurídicas, sobretudo em relação à lei de improbidade administrativa. Quando hoje nós estamos com a grande preocupação em relação à lei de improbidade administrativa, que para o Ministério Público trouxe um grande retrocesso no combate à corrupção, à improbidade administrativa, porque exige do investigante, né, o promotor de justiça, um desdobramento muito além do que antes era feito. Hoje, o Ministério Público tem que buscar as provas, e são provas complexas, principalmente em processo de licitação. Então, não é qualquer denúncia que deve ser acolhida sem elementos que permitam o início de uma investigação. O Ministério Público tem que tomar muito cuidado. Precisamos de suporte técnicos, porque o Tribunal de Contas, assoberbado com a elevada quantidade de trabalho que tem, acompanhando todos esses municípios, não pode, né, se sobrecarregar e nem exercer a função de Ministério Público no sentido de ser o investigador direto. Ele ajuda o Ministério Público nos processos, né, de tomada de conta, nessas contas especiais que são feitas, mas o Ministério Público está numa situação difícil, porque as provas que são colhidas no processo de investigação de improbidade administrativa dependem muito de medidas cautelares, de exames, de quebra de sigilo fiscal, telefônico, principalmente essas provas que dependem de uma cautelar criminal. Então, por isso que nas aulas que a gente tem acompanhado, e os mestres, doutores aí, ele diz que o Ministério Público hoje
o promotor de improbidade administrativa não pode trabalhar sem o compartilhamento de atribuições com os promotores criminais, não. Porque a prova do processo criminal irá trazer, poderá ser importantíssima e poderá servir como meio de prova no processo de improbidade administrativa. Então, esse compartilhamento de investigação, o promotor criminal, né, com mais recursos, né, e com mais, eu diria assim, legitimidade para atuar nessas cautelares, ele pode ser um instrumento de colaboração para a descoberta desses crimes, desses atos de improbidade administrativa. Uma outra preocupação que me traz, eu até vi aqui dentro do voto, né, foi a colocação da nossa colega, né, promotora, né? Ela realmente fez aqui uma anotação que me chamou a atenção. E eu vou fazer uma leitura aqui, que a doutora Lúcia colocou, no final do relatório. Em nova apreciação de representação ministerial, foi mantida a decisão de arquivamento pelo órgão de execução nos seguintes termos. Nas razões recursais, aqui a promotora, doutora brilhante promotora de justiça, ela faz a seguinte colocação. Nas razões recursais, não trouxe noticiante quaisquer fatos novos que pudesse ser objeto de reconsideração por essa representante ministerial. Importante consignar que, em outros procedimentos, também da autoria do noticiante, que é servidor público federal, e direto de um blog, diretor de um blog de notícia da região, tais como, aí citou o número, há, ao que parece, tentativa de se fomentar atos de pescaria probatória e a partir de especulações e achismo, de forma indiscriminada, tentando-se a todo custo encontrar qualquer tipo de indício de crime e ou de improbidade. Nós respeitamos muito o direito de cidadania, principalmente o direito de controle do controle sexual exercido pelos profissionais, né, pela sociedade em geral, mas também nos preocupa bastante essa situação de uma única pessoa direcionar. Isso não é contra a lei. É claro que a pessoa tem todo o direito de exercer essas prerrogativas, que são o direito de petição, né, perante o órgão do Ministério Público, fazendo as suas representações. Nós estamos não aqui censurando essa parte aqui, não. Mas é que essa questão de fomentar, isso preocupa a nós, certo? E dentro dos municípios sempre tem duas situações, uma oposição e outra é posição. E o Ministério Público está aí com a sua imparcialidade, nesse campo minado, nesse meio aí, nem para um lado, nem pode pender para o outro. Se o Ministério Público, isso aconteceu comigo, faz uma representação, uma denúncia, está perseguindo. Se deixa de fazer, está se obtendo. Na verdade, o promotor tem que ser muito cauteloso hoje em dia, por conta dos rigores da lei de improbidade administrativa. Está sujeito até a responder por acuso de autoridade. E também para que ele não sirva de cabide político ou de promoção para aqueles que têm assim uma pretensão dentro de um determinado campo político, né? Eu não estou aqui me referindo ao nobre doutor Ariel Gael, eu estou me referindo ao Ministério Público de um modo geral, entendeu? Então, essa situação aí pode criar para o Ministério, para o promotor de justiça, dificuldades. Se não fossem as suas garantias constitucionais, da inamovibilidade e outras, né, de vencimento e vitaliciedade, autonomia e independência funcional, o Ministério Público hoje em dia não poderia estar de mãos atadas, estava algemado, não poderia fazer nada. É preciso ter coragem para trabalhar. Então, portanto,
eu vejo que a promotora de justiça é uma promotora atuante. Não sei se esses procedimentos foram instaurados por ela. Ela coloca aqui que foram instaurados vários procedimentos da autoria do denunciante, o senhor Adriel Gael. Então, com respeito ao senhor Adriel, eu seguirei com toda firmeza o voto da relatora. Mas sempre advertindo que isso é uma preocupação. O Ministério Público, se ele abre um procedimento, demora, a prova é complexa, não tem onde buscar, os órgãos de controle e fiscalização que poderiam ajudar também estão assoberbados de atribuições, e sobre o do Ministério Público recai a censura e as críticas, entendeu? E aí o promotor fica numa situação difícil. Eu volto a dizer, algumas provas dessas são complexas e precisam ser bem definidas, bem delimitadas, com objetos bem claros, para que o membro do Ministério Público possa seguir uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio, possa delimitar o objeto. Numa denúncia só, se faz 10, aponta 10 irregularidades administrativas, seriam 10, se fosse seguir a técnica, 10 notícias de fato, 10 inquéritos civil, 10 procedimentos preparatórios. Então é preciso que haja também um certo cuidado, uma certa preocupação como oferecer essas representações. É claro que isso não impede que o promotor de justiça abra um procedimento. Bem, parabéns, doutora Lúcia, eu fiz essa observação, desculpe vocês que me alonguei, mas eu teria que fazer isso porque eu já fui vítima também de representação e porque atuei fortemente, mas felizmente na corregedoria esse fato não prosperou. É como voto e obrigado pela atenção. Doutora Lúcia. Doutor Edson, só para trazer aqui um dado importante, para que o senhor realmente tocou num ponto que é importantíssimo. Essa notícia de fato, ela gerou 2.248 páginas. A promotora se debruçou em luz alto, todos os contratos estão lá nesse procedimento. Então, é muito complicado, uma notícia de fato com 2.248 laudas, um promotor que trabalha no eleitoral, no meio ambiente, né? Enfim, em todas as áreas, né? Então, o senhor veja, e não tem nada específico assim que ela possa dizer, eu vou atuar nisso. Então, é muito genérica e muito abrangente. Era só esse registro que eu gostaria de fazer aqui. Obrigado, doutora Lúcia. Algum dos senhores conselheiros e conselheiras quer fazer uso da palavra? Doutor Silvio. Senhor presidente, se eu me parabenizar. Pois não. Discussão. A discussão, quando volta. Está em discussão. A discussão. Vossa Excelência quer se manifestar? Não, ainda. Vossa Excelência quer se manifestar? Não. É uma honra. A honra é toda minha, presidente. Eu falo na hora do voto. Pode não. Parabenizar a doutora Lúcia, né, pela solidez na solidez da vossa decisão. Um dado importante que foi trazido por Vossa Excelência, que é o quantitativo de documentações e de investigações que foram feitas pela colega, a doutora Renata, né, da Itaíba. E pelos dados que foram informados, que nós verificar, o cerne do objeto principal da notícia de fato, ele de fato realmente foi investigado. E é exaustivamente investigado. A mim parece que o recorrente ele se insurge contra a decisão, a tomada de decisão da promotora, mas não como objeto em si, mas com a informação de um outro fato, de maneira extremamente, pelo que eu pude perceber, genérica, evasiva, evidentemente, sem um mínimo de elemento que possa trazer para um colega, para o promotor, para ele dar um início a uma investigação, como bem dito pela relatora, mas as atribuições enormes que existem pelo Ministério Público, não que o Ministério vai se furtar a investigar, né, por isso, mas por conta disso existe necessidade de ter um mínimo de elementos para que se possa, como bem também ventilou o doutor Edson Guerra, se ventilar o mínimo de uma investigação. Até porque o fato ocorrido em 2019,
Isso já passou, evidentemente, pelo crivo do Tribunal de Contas, pelas avaliações de todos os órgãos competentes, Câmara de Vereadores, enfim. Então, tem um mínimo de consistência para se abrir investigação. Então, quero parabenizar a nobre relatora pelo seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Fernando, senhor, doutora Ivana. Prefiro falar na hora do voto. Pronto, então, colhendo os votos, vamos. Doutor Edson Guerra já adiantou, né, que vota nos termos da relatora. Doutora Ivana. Acompanho a relatora, Excelência. Doutor Aguinaldo. Vou ser breve, mas eu queria fazer esse registro muito especial, certo? Eu que presidi esse colégio por 4 anos, e agora estou de novo, né? Não na presidência, mas com muita honra como conselheiro. Quero dizer que não vi um voto, não encontrei um voto tão bem fundamentado. Então, posso dizer, com detalhes e esclarecedor. Trata da questão do dolo, certo? Que é importante hoje com a nova lei, certo? O dolo é importante ser avaliado. Mostrou que a procuradora, a doutora Lúcia, analisou cuidadosamente o trabalho da ilustre promotora de justiça, doutora Renata, que fez um trabalho com 2.000, foi bom esse registro, mais de 2.000 folhas. Eu não conheço notícia de fato parecida com essa, doutor corregedor Paulo Lapena. Um trabalho muito brilhante, um trabalho que a gente pode votar, clareza. Além do mais, eu posso dizer que no voto da doutora Lúcia é quase uma aula que ela dá de improbidade administrativa. E o poder de síntese de Vossa Excelência foi muito importante. Conseguiu resumir de forma bem objetiva, clara, o pleito do senhor Adriel e o trabalho também da promotora, que, por sinal, é uma promotora diligente, que merece todo o respeito desse colegiado pelo seu trabalho que ela tem feito. Por isso, eu não tenho outra forma a não ser de abraçar a doutora Lúcia na totalidade o seu voto, sem mudar uma vírgula. Apenas parabenizar, porque o colegiado já conhece doutora Lúcia de Assis, conhece o trabalho. Ela é uma procuradora que não tem só 10, nem 15, nem 20 anos na instituição, não. Todo mundo conhece o trabalho da seriedade, do zelo. Seu voto é perfeito, acompanho seu voto e esse é meu voto. Acompanho a relatora sem alterar nada, sem modificar nada do seu voto. Muito obrigado, doutor Aguinaldo Fenelon. Doutora Giane. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora e faço minhas as palavras dos conselheiros que me antecederam e parabenizo o seu voto pela excelência e proficiência de suas palavras, sem nada a acrescentar. Obrigado, doutora Giane. Doutora Cristiane Roberta. Obrigada, excelência. Também parabenizo a nova conselheira, doutora Lúcia, pelo excelente voto, mas também não podia deixar de parabenizar a doutora Renata pelo excelente trabalho que tem desenvolvido junto à sua comarca de Itaíba, e faço minhas palavras dos conselheiros que me antecederam pelo brilhante voto de Vossa Excelência. Então, acompanho na sua integralidade. Muito obrigado, doutora Cristiane. Doutor Silvio, o senhor já declarou o voto também, não foi quando o senhor falou ou não? Já, né? Não, na verdade, eu já anuí ao voto da relatora. Obrigado, doutor Silvio. Doutora Lúcia foi a relatora. Doutor Paulo Lapenda. Eu voto com a relatora. Muito obrigado. Eu também parabenizo a relatora, né, pela densidade do seu voto, né, que não é surpresa para nenhum de nós, do Ministério Público de Pernambuco, que já conhece aí
o compromisso, o trabalho da senhora, né, doutora Lúcia? Queria destacar também, como fez doutor Silvio, que a colega, Renata, exauriu todas as providências, né, que cabiam no objeto da investigação. Então, proclamo o resultado, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Eu estou vendo que o senhor Pedro Lima já está na sala, não é, Úrsula? Então, chama julgamento, doutor Fernando, é o item 7. Julgamento do processo SIM 02053.000.142/2023. O relator, doutor Aguinaldo Fenelon de Barros, recorrente, o senhor Pedro Lima de Santana Neto, que pediu para fazer sustentação. O senhor Pedro, o senhor podia falar só para nós vermos, nós percebemos se estamos ouvindo bem o senhor? O microfone do senhor está desligado. Boa tarde. Boa tarde. Estamos ouvindo bem? O senhor também está nos ouvindo bem aí? Agradeço por esse espaço, parabenizo o trabalho do Ministério Público de Pernambuco, sou cidadão e usuário do Ministério Público e sempre atendido em todas as promotorias ao qual procuro atendimento. Em relação a esse processo... Senhor, é o seguinte, pelo nosso regimento, o relator, ele lê o relatório e aí depois eu passo a palavra ao senhor, o senhor tem 10 minutos para... desculpe, é porque eu não sou da área jurídica. Não, tranquilo, eu estava só testando aqui realmente o áudio e já agradeço aí as suas referências elogiosas ao trabalho do Ministério Público. Doutor Fenelon, o senhor está com a palavra. Senhor Procurador de Justiça, presidente desse colegiado, cumprimento também o doutor José Paulo, né, com muita competência, sempre aí secretariando quando pode, né, suas ocupações lá na chefia do gabinete, viu? Mas dá muita honra a sua presença aqui, muito feliz. Quero também registrar a associação do Ministério Público, representado por essa nobre colega, né, atuante, como promotora de justiça, né? Parabéns pelo seu trabalho também na associação. Cumprimentar os demais colegas. Também quero cumprimentar o seu Pedro de Lima Santana, que daqui, após eu ler o relatório, ele vai usar o seu tempo regulamentar. Prezados colegas e colegas, conselheiros e conselheiras, né? Também os servidores que estão nos ajudando aqui. Esse recurso trata-se de um recurso também o corregedor, esqueci de cumprimentar, o corregedor que está, o doutor Paulo Apenda. Trata-se de recurso interposto pelo senhor Pedro de Lima Santana Neto, em face de despacho de arquivamento da lavra da 16ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, a qual indiferiu a notícia de fato instaurada para apurar indício de irregularidade na cobrança de taxa de conveniência para recarga do cartão VEM pelo Grande Recife Consórcio de Transportes. Conforme se extrai dos autos, o ora recorrente formulou a manifestação com o seguinte teor: procurei, entre aspas, o Ministério Público e prestei queixa sobre a taxa de recarga do cartão VEM. Estudante no posto de autoatendimento, ao qual paguei um custo de 2,45 centavos. Em resposta, o consórcio do Grande Recife relatou que o valor era referente a uma taxa de conveniência, entre aspas, e que eu poderia realizar a recarga no aplicativo Recarga Pay, sem nenhum custo. Como pode ser observado no processo anteriormente aberto no Ministério Público. Em resposta, a Urbana informou que o valor de R$ 3,75 corresponde à taxa de conveniência que somente é cobrada no pós dos pontos de parceria de Pernambuco da Sorte e aplicativo de celular
Citamobi, né? E ponto certo vem. E para o vem estudante, no caso, vem comum. Também esclareceu o sindicato que no serviço de WhatsApp, a taxa de conveniência para pagamento via Pix, né, é de R$ 2,45 e R$ 2,45. E que há opções de carga sem custos adicionais, como é o caso do aplicativo de celular Recarga Pay. E as máquinas de autoatendimento no posto de atendimento do VEM. Esta última, apenas para pagamento de dinheiro. Solicito pronunciamento sobre a legalidade das taxas de recarga pelo aplicativo Recarga Pay. Ele pediu, na verdade, né, saber sobre a legalidade. A referida representação faz acompanhar de cópia de despacho de arquivamento exarado pelo excelentíssimo promotor de justiça, doutor André Felipe de Menezes, com atuação nas promotorias de justiça da cidadania da capital, transporte, e nos autos de notícia de fato, número 02 011 000 329/2021, cujo teor indiferiu a instauração de procedimento específico de investigação dos fatos noticiados após constatar a ausência de ilegalidade da cobrança da taxa de conveniência ao usuário de transporte público, tendo em vista a oferta de meio alternativo de recarga do VEM, isento de custo adicional. Por sua vez, o 16º Promotor de Justiça e Cidadania da Capital, ao analisar a denúncia e documentação correlata, também entendeu que a hipótese em análise não justifica a atuação ministerial na existência de conduta lesiva ao consumidor, enfatizando que a taxa de conveniência remunerada um preço correspondente a uma oferta alternativa de aquisição de um serviço e afastou de plano a instauração de procedimento específico de investigação. O recorrente, no entanto, inconformado com a decisão sobredita, interpôs o presente recurso, pleiteando o seu provimento para que fosse dado pronunciamento sobre a legalidade da taxa de recarga do aplicativo Recarga Play. Em decisão, o órgão de execução manteve as razões de arquivamento. Foram, então, os autos distribuídos para apreciação do voto. É o relato. Retorna a Vossa Excelência, o presidente. Muito obrigado, doutor Fenelon. Senhor Pedro Pois não. Lima Santana Neto, né? O senhor podia declinar novamente o seu nome e o número do seu RG? Pedro de Lima Santana Neto, 6914-014. Isso, 6914-014. Ok, senhor Pedro. É um prazer tê-lo conosco. O senhor tem 10 minutos para a sua fundamentação. Certo. Eu sou usuário, eu uso o VEM estudante e o VEM comum. Eu procurei o Ministério Público, pois quando fui realizar a recarga do VEM da minha funcionária e do meu VEM, percebi que as máquinas de autoatendimento, elas passavam essa mensagem de cobrança de uma taxa referente, na época, de 2,45, hoje é do valor de 2,05, não importa o presente, enfim. Não concordei com essa cobrança, pois eu entendo como serviço público. Procurei o Grande Recife, que deu um despacho de alternativas, que eu podia procurar aplicativos como Citamob, Recarga Pay. Fui procurar aplicativos e sempre vem a questão da taxa e que eu poderia procurar, enfim. Procurei esses meios todos e não fiquei conforme, não aceitei o fato que eu deveria ir até a cidade, até a sede do VEM,
para fazer recarga sem nenhuma taxa, e que a única forma de fazer a recarga era através do aplicativo Recarga Pay, e que a única forma que você faz a recarga tem que ser em espécie, sem cobrar nenhuma taxa. E é a única forma de você fazer recarga. Então, esse é um processo antigo, como foi discutido por Vossa Excelência, mas eu não fico satisfeito como usuário, como cidadão, em pagar para recarregar, para usar um serviço público. Como cidadão, eu uso um serviço que é prestado por um consórcio, não sou da área jurídica, como informei posteriormente, pago para recarregar, para usar um serviço público. Eu sei que tem dispositivos internet, postos de autoatendimento, aplicativos, pessoas idosas que não têm acesso à internet, pessoas que vão até esses terminais integrados que possuem aqueles como caixas eletrônicos para recarregar o cartão, e chega na hora, quando vai, pessoas que não sabem ler, que em vários postos não tem pessoas que possam auxiliar em fazer a recarga. Já presenciei diversos casos de pessoas que fazem recarga ou no cartão ou em dinheiro e não sabem ler, e quando recebe o papel, aí observam que foi descontado o valor referente à taxa de conveniência, de atualmente R$ 2,05. Isso, como cidadão, eu fico muito incomodado em estar sendo lesado como consumidor, como cidadão usuário, em pagar uma taxa para carregar um cartão para usar um serviço público, que é o transporte. Hoje, eu consigo carregar os cartões, os que eu uso, que é o comum da funcionária, dos meus familiares, da seguinte forma: entro pelo aplicativo, eu tenho acesso à internet, tenho acesso a informações como transferências bancárias. Hoje, transfiro o dinheiro para a minha conta, acesso ao aplicativo do Citamob, faço a recarga do cartão, tenho que cadastrar o cartão no meu celular, faço a transferência para o meu aplicativo, faço a recarga no cartão Vem, tenho que ir até o terminal de ônibus para atualizar a recarga. Então, olha a burocracia. Você faz a transferência, entra no aplicativo, recarga, passa a recarga para o cartão, pega o cartão, tem que ir até o terminal integrado de passageiros, que não são muitos aqui do Grande Recife, para poder validar esses créditos. Então, como cidadão, eu me sinto lesado. Eu li o que foi discutido por vossas senhorias, não sei o termo que eu posso me referir aos senhores doutores, mas eu me sinto lesado. E eu tenho acesso à internet, mas eu pensando como geral, certo? Toda essa burocracia para fazer uso de um serviço que é público. Eu tenho que toda essa burocracia para carregar o cartão, e mesmo carregando esse cartão, e até que ir até um terminal para poder esses créditos entrarem no cartão do Vem. E as pessoas que não têm acesso, aí tem que ir até a cidade, na sede do Vem, para poder carregar o Vem sem poder ter acesso. Então, pelo que eu entendi, vocês vão arquivar o processo, mas, assim, eu entendi. Mas, enfim, agradeço a atenção e parabéns mais uma vez pelo trabalho do Ministério Público. Muito obrigado, senhor Pedro. Devolvo a palavra ao relator, doutor Aguinaldo Fenelon. É uma discussão antes, eu voto? É o voto, né? É. Inicialmente, conheço o recurso por ser tempestivo e a parte ter legitimidade para o manejo. Conforme relatado, cuida a hipótese do recurso apresentado pelo senhor Pedro de Lima Santana Neto em face da decisão da 16ª Promotoria de Justiça da Cidadania, a qual indeferiu a instauração do procedimento específico para a suposta irregularidade da cobrança da taxa de conveniência da recarga do cartão Vem. Pois bem, como é disso, os procedimentos extrajudiciais instaurados pelo parquet visam apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direito a cargo do Ministério Público, nos termos
da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções constitucionais. Todavia, no caso em apreço, o órgão ministerial encontrou óbice para sua atuação ao constatar a inexistência da conduta lesiva ao consumidor por parte do Grande Recife Consórcio de Transporte. Isto porque a cobrança da taxa de conveniência, questionada pelo recorrente, ocorre, em sua maioria, nas hipóteses em que o usuário do serviço realiza a recarga por intermédio de plataformas digitais ou redes descentralizadas administradas por terceiros, como os pontos de parceria do Pernambuco da Sorte, Ponto Certo, QIWI, né? Letra por letra, né? Aí aplicativo de celular que chama de Santo Mob, né? E Ponto Certo vem. Sendo a taxa, portanto, contraprestação ao serviço oferecido. Repetindo, sendo a taxa, portanto, uma contraprestação do serviço oferecido. Resiste-se que as informações quanto às tarifas de conveniência cobrada na compra de crédito bem comum e estudante pode ser acessada por toda a população através de consulta do sítio eletrônico, está aqui já, está nos autos, constando ainda no portal o esclarecimento acerca de isenção de taxa nas compras de crédito realizadas por meio de máquina de autoatendimento do posto Vem, bem como pelo aplicativo celular Recarga Pay. Né? Diante do apurado, resta nítido a preservação da autonomia da vontade do usuário de serviço prestado pelo Grande Recife. Ele tem autonomia de escolher. Grande Consórcio de Transporte. Pois fica a seu critério efetuar a compra de crédito para o cartão Vem, com ou sem custo. Sendo bem claro, fica a critério do usuário comprar com ou sem custo adicional. Existem outras opções. Sendo bem claro. Nessa esteira, inexiste no momento medidas a serem adotadas no âmbito da promotoria investigante, com a atuação da Promotoria de Defesa do Consumidor, mormente quanto à instauração de procedimento investigativo próprio, de maneira que assiste razão ao órgão de execução quanto ao arquivamento dos autos. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, diante da inexistência de lesão ou ameaça de lesão a direito a ser tutelado pelo Ministério Público, conforme e consequente confirmação da decisão exarada. É o voto que submeto a esse colegiado. Muito obrigado, doutor Fenelon. Submeto em discussão ao colegiado. Doutor Silvio. Senhor presidente, nobre relator, doutor Fenelon, escutei atentamente a assertiva do recorrente e o voto do relator. Eu confesso que eu fico com uma certa preocupação, e eu até entendo a indignação do recorrente, porque não é do conhecimento geral nosso e também da população do Recife, que a prestação de serviço de transporte é terrível. Ela é cara e serve mal à população. Você acrescentar mais um valor para uma população
já sofrida, né, com o alto custo do transporte e a má prestação dele, a mais do que já paga, eu confesso que me causou uma certa preocupação, doutor Fenelon. Eu fiquei na dúvida em relação eu queria ter a voz de Vossa Excelência. Existe a possibilidade do cidadão que queira utilizar o VEM e carregá-lo, dele não pagar essa taxa de conveniência. Sim, claro. Mas é uma opção que ele tem. Mas em que situação? Ele indo lá na sede não sei como funciona, ele indo lá, ele teria isenção dessa taxa? Não. Ele não paga usando o aplicativo, né, oficial, né? Mas tem outros tipos de acesso. Então, se você quiser usar outros aplicativos, como ele pode pagar. Caso ele... Tá aqui, eu vou estar claro aqui quando ele diz. Não, Então, me permite, ele tem Excelência. duas opções. Ou ele usa o aplicativo que é grátis, ou ele usa o que paga uma taxa, certo? Diante do apurado, resta nítida a preservação da autonomia da vontade do usuário, né? Do serviço prestado pelo grande consórcio, que fica a critério. A seu critério efetuar a compra do crédito do cartão do VEM com ou sem custo opcionais. E concordo plenamente com Vossa Excelência que o usuário de transporte é o que mais sofre no nosso estado, e as autoridades fazem quem não veem. É uma vergonha. O serviço prestado aqui em Pernambuco, se você ligar à imprensa, todos o sofrimento do povo, nas paradas de ônibus, na dificuldade que tem, é muito séria. Olha, andar de transporte hoje, olha, até durante a pandemia, ninguém teve coragem de proibir o excesso de pessoas lotadas. Dizia, lá não pega, lá dentro do transporte lotado. O usuário é desrespeitado. Mas o que eu estou discutindo aqui, na verdade, é em relação ao opcional. O promotor, doutor André, ele quando analisou, ele entendeu, e eu acompanhei, logicamente, da mesma forma, que o usuário tem opções de comprar sem pagar taxa nenhuma ou pagando taxa, que é R$ 2,45, não falha a memória, eu falei aqui, estava nos autos. Só isso, mas eu acompanhei a questão técnica do colega, mas sobre sofrimento do usuário, pelo amor de Deus, a gente parece que não tem governo. Doutor Fernando, a minha dúvida recai mais na assertiva que foi dada pelo recorrente. Ele falou que depois que você entra no aplicativo e faz a recarga, salvo engano, ele teria que validar essa recarga lá na sede. Pelo menos foi o que eu entendi na palavra do recorrente. Se isso de fato acontece, veja, a taxa de conveniência é feita para trazer facilidade para quem está comprando, para o consumidor. Ele vai ter facilidade nessa taxa. Se ele, além desse aplicativo, ele tem que revalidar, ter se deslocado da sua casa para poder validar essa recarga, para mim, perdeu todo o sentido dessa taxa de conveniência. Eu gostaria de ouvi-lo para ele voltar a explicar isso, porque se for dessa forma, certo? Eu entendi o colega promotor, doutor André, de outra forma, que é um opcional. Mas se ele tem segurança, que está dizendo, sou capaz até de retirar de pauta e se ela não vai aparecer nenhum problema. Eu queria voltar. Só um esclarecimento. Pelo que eu entendi, ele pode esclarecer mais. Mas pelo que eu entendi, essa recarga sem custos seria por um aplicativo específico, e aí nesse caso seja necessário validar, mas sem custo, ou no posto específico de recarga, mas aí só em espécie. Quando ele tem a cobrança dessa taxa, que é de R$ 2,45, e em alguns locais R$ 3,75,
pelo que eu percebi das informações do órgão de execução, ele teria a facilidade de locais de parceria com o consórcio. É como se fosse uma loja de conveniência, algo assim, que presta esse serviço, mas cobrando do usuário pela facilidade de ter mais locais onde ele pudesse fazer essa recarga, que não tivesse que se deslocar ao posto oficial, não é isso? Que aí, nesse caso, ele só poderia fazer a recarga sem custo em espécie. Né? Ele se ressente disso, né? Ele pode fazer sem custos, desde que seja ou no posto oficial em espécie, ou por esse aplicativo que é sem custos, e segundo ele falou, nesse caso, ele teria que validar. Eu não entendi que seria a inquietação de Vossa Excelência, que além desse custo que ele se mostra desconfortável, ele teria que fazer a validação. Ou seja, esse valor a mais seria pela praticidade de não precisar validar e dele ter locais eventualmente mais próximos onde ele pudesse fazer essa recarga e já sair usando o cartão. Foi isso que eu entendi. Bom, eu queria, procurador, se eu puder permitir ao Pedro fazer esse esclarecimento, como é a questão de... Fato, né? Pronto, eu vou... O senhor Pedro, o senhor está nos escutando, não? O senhor entendeu a dúvida aqui? O senhor podia esclarecer essa recarga? Sim, doutores, entendi. Eu acho que foi perfeita a colocação do doutor na reunião. Bem, hoje o que é que acontece? A recarga, a informação pelo consórcio, sem custos ao usuário, seria no posto do VEM, localizado no bairro da Boa Vista, que é um posto com vários guichês, certo? Com pessoas que fazem um atendimento. Também com postos eletrônicos, eu já fui fazer recarga lá. Eu estou aqui com o meu aplicativo Recarga Pay aberto, certo? Eu fiz o print da tela, eu faço a transferência do dinheiro para o aplicativo Recarga Pay, eu acho que todas as vossas excelências ter acesso à internet, a população como toda não, isso me revolta, né? Mas enfim, eu transfiro para o Recarga Pay. Aí, no aplicativo, eu tenho que estar... O cartão vem cadastrado aqui no aplicativo, seja estudante, trabalhador, certo? Aí, no aplicativo, eu acesso o VEM no Recarga Pay, que eu desconheço outra forma sem custo, certo? Aí, no aplicativo, eu entro no cartão, faço a recarga, aí aparece a opção, eu posso fazer, certo? Não vai dar tempo agora, faço o print e envio para o e-mail do MPPE. Aí aparece a mensagem. Você precisa ir até um posto de autoatendimento para a validação dos créditos. Aí eu pego o VEM, vou naquele postinho do TI, do terminal, vários terminais aqui integrados passageiros, boto o cartão do VEM, aí validando créditos. Aí aparece a mensagem. O senhor tem créditos para serem liberados. Aí valido os créditos. Aí os créditos entram no meu cartão do VEM, seja estudante ou trabalhador. É assim que tem sido feito, certo? No TI de ônibus, tanto na função em dinheiro, ou crédito, ou débito, hoje é cobrado o valor de R$ 2,05. Hoje, então, no posto do VEM, não é cobrado taxa nenhuma, lá na Boa Vista. Pelo aplicativo Citamob, se for em dinheiro, porque tem opções em dinheiro, Pix, débito, crédito, várias opções. Em dinheiro, se for Pix, o aplicativo não cobra taxa. Porém, a informação que eu tenho aqui, quando eu faço o procedimento, é que eu tenho que ir até um posto para poder validar os créditos. Muito obrigado, senhor Pedro. É isso mesmo, não é? É verdade, né? Olha, eu vou retirar. Se permite. Não, parece que você entendeu. Doutor Silvio, o senhor vai pedir vista ou o senhor... Eu vou pedir para trás de pauta para eu fazer uma nova análise, conversar com o colega da execução. De esclarecimento. É melhor do que devolver direto. Certo? É melhor eu ter um. Vou conversar com o colega da execução. Se for caso contrário, eu posso, como relator, encaminhar para ele fazer algum esclarecimento ou continuar a investigação.
Eu vou retirar de pauta, analisando, senhor Pedro, os seus argumentos. Esse colegiado ele é imparcial, certo? Esse colegiado ele analisa as coisas com muita clareza, como analisou o caso anterior e mesmo esse também. E vou pedir esclarecimento ao novo colega que está na promotoria agora, é outro colega. Os colegas concordam, assim? É interessante isso, né? Pronto, então eu retiro de pauta. Fazer o seguinte, como o voto foi lido, tudo, a gente dá uma vista coletiva, e aí o senhor, como pode refluir a qualquer momento também, aí o senhor faz a diligência, tá certo? Para justificar, né? Porque como o voto foi lido, aí a gente dá a vista coletiva, né? O senhor faz a diligência que quiser, e aí... Mas quando a gente olha que tem uma questão que não sem dúvida, eu entendo a cautela do senhor aí. Tá, ok. Então, do senhor Pedro de Lima, né? Eu vi que realmente, assim, foi uma questão suscitada questão de fato, realmente, né? Suscitada por doutor Silvio, que me parece que interessou aí a todos, né? Antes para votar com mais substância, né? Isso, Silvio, sempre muito coerente. O conselheiro Silvio, experiente, né? Já sem cabelos, né? Cabelo deu lugar à inteligência dele, a falta de cabelo. Parabéns, Silvio. Muito obrigado, então, senhor Pedro. Senhor Pedro, a gente vai fazer uma nova análise, viu? E aí, quando for marcada a nova sessão, aí o senhor será intimado, notificado novamente, tá ok? Muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado também. Bem, passando ao item 6, né? Que é o julgamento do processo SIM 02165.000.150/2023. Relatora, doutora Maria Ivana Botelho Vieira da Silva. Recorrente, o senhor Ronaldo Carlos de Oliveira Filho, né, que pediu para requerer a sustentação oral. Senhor Ronaldo, o senhor podia agora abrir a câmera aí para a gente ver se está funcionando o áudio do senhor também? Eu não sei se o senhor está falando, né? Porque o senhor disse que a câmera estava ruim, mas o microfone do senhor está fechado aqui para nós. O senhor... ainda estamos com dificuldades técnicas, então, para ganharmos tempo, eu vou pedir para a secretaria manter contato aí com o senhor Ronaldo e vamos para o item 11, não é isso? Julgamento do processo auto 2020/317674, relatora doutora Cristiane Roberta Gomes de Faria Santos, o interessado, doutor Fabiano de Araújo Saraiva. Indago da secretaria se ele está presente ou pediu para fazer alguma ostentação remota, não, né? Embora tenha sido intimado, né? Para a sessão. Ok, então, devidamente intimado, passo a palavra para a relatora, doutora Cristiane. Obrigada, senhor presidente, saúde Vossa Excelência, também o senhor corregedor, senhor secretário, doutor Zé Paulo, hoje, substituindo a doutora Ana Carolina, demais conselheiros, conselheiras, também a representante da associação do Ministério Público, doutora Ana Maria, demais servidores, também os promotores, indivíduos que estão nos assistindo, as pessoas. Trata-se do procedimento, um assunto de licença de afastamento para frequentar curso de pós-graduação mestrado, pelo senhor promotor de justiça, doutor Fabiano de Araújo Saraiva. Trata-se do procedimento instaurado a partir de requerimento de licença de afastamento para frequentar curso de pós-graduação mestrado, formulado pelo promotor de justiça Fabiano de Araújo Saraiva. O requerente obteve a concessão de licença para cursar mestrado em Direito, Sistema Legal Americano, na Universidade de Syracuse, no estado de Nova York, Estados Unidos, durante o período de 10 meses, agosto de 2021 a maio de 2022, após o que foram colacionados aos autos documento oficial daquela instituição de ensino com a comprovação da conclusão do curso, inclusive diploma,
bem como o relatório final em cumprimento à resolução deste Conselho Superior número 3 de 2013. Nesse sentido, resiste que o requerente, em seu relatório final, apresentou avaliação pessoal de seu desempenho, com resumo das atividades e dos assuntos abordados durante o curso, bem como o proveito obtido para sua atuação funcional e sugestões de interesse institucional para aproveitamento do conhecimento adquirido, tudo nos termos do que dispõe o artigo 5º da resolução número 3 desse Conselho. Resiste que consta dos autos ainda parecer técnico da Divisão Ministerial de Coordenação Pedagógica da Escola Superior do Ministério Público, elaborado pela analista ministerial em pedagogia, a Isabela Andrade, folhas 126, 128, e aprovado pelo excelentíssimo senhor diretor da SMAP, Frederico Oliveira. Como bem pontuado naquela manifestação, é possível afirmar que houve o cumprimento integral dos pré-requisitos exigidos pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Direito para a conclusão do curso de mestrado em Direito, Sistema Legal Americano, Master of Law, atestado, inclusive, pela realização das disciplinas, produções textuais, pesquisa, elaboração da dissertação e, consequentemente, a obtenção do título de mestre em Direito. Então, por todo o exposto, eu voto pela regularidade da licença de afastamento para frequentar curso no exterior, concedida ao promotor de justiça, Dr. Fabiano de Araújo Saraiva, nos termos do referido parecer pedagógico, uma vez que foram atendidos os requisitos previstos na resolução do Conselho Superior número 3 de 2013. Então, eu parabenizo o Dr. Fabiano de Araújo Saraiva pela obtenção do título de mestre, pela realização do curso, que com certeza vai ser muito útil à nossa instituição. Ele vai se colocar à disposição com todo o conhecimento adquirido no período em que ele fez o curso, né, legal americano, que vai ser muito útil para a nossa instituição. Eu parabenizo a nossa instituição pelo privilégio de ter um colega tão capacitado e que teve a obtenção desse título. É como voto, colocando à disposição dos demais conselheiros. Submeto o voto ao colegiado. Quer fazer alguma... Só parabenizar, né, pela conclusão do mestrado, porque realmente traz para nós benefícios institucionais excelentes, porque eu assisti algumas palestras dele e percebi que ele é um excelente professor. Ele tem deu grande contribuição para o Ministério Público na escola, né? Isso é mais do que um reconhecimento. Muito bom. Eu também quero parabenizar ao promotor e mestre, né? Fabiano, né? Está na minha terra natal, viu, doutor Marcos? Goiânia, né? É isso, a minha terra natal lá, muito diligente, minhas homenagens e abraço. Já adianto, viu? Abraço todos os seus argumentos, viu, colega doutora Cristiane Roberto, né? Que é um exemplo de conselheira, viu? Os votos dela são realmente muito bonitos, seus votos, viu? Aprendi a admirar e ser seu fã aqui nesse colegiado. Um abraço e parabéns ao nosso colega Fabiano Saraiva. Obrigado. Doutor Silvio. Senhor presidente, também quero acompanhar o voto da relatora e as ponderações elogiadas ao colega, doutor Fenelon também, doutor Edson Guerra, dizer que o doutor Fabiano, senhor presidente, além dessa busca do conhecimento que ele tem, né, tanto aqui fora como dentro, como fora do país, e muitas vezes até com sacrifício de ordem pessoal dele, ele faz essa, como bem falou o doutor Fenelon, ele busca também fazer essa transmissão do que ele aprende para os demais colegas, seja os colegas mais antigos, seja os que estão iniciando a carreira no estágio probatório, aos estagiários também, enfim, ele deu uma contribuição fantástica na escola, também na época ele foi coordenador também da escola. Enfim, parabenizar por mais essa conquista e a certeza também que vai ser um grande contributo para a instituição também. Eu queria só completar, doutor Excelência. Edson, só me permita, porque o doutor Décio precisa sair rapidamente. O senhor
o voto do senhor é acompanhando, foi acompanhando já, né? Ok, obrigado, doutor. Eu queria só completar, Excelência, que no período da pandemia, ele teve uma atuação muito importante na questão de auxiliar os membros a adquirirem conhecimentos. Eu tive a oportunidade de participar, aprender, em diversas conversas autocompositivas. Eu acredito que foram de 12 a 15. Lembra, doutor Silvio? Eu participei no mínimo de 10 conversas autocompositivas e que estimulou os colegas a ter esse olhar para a autocomposição e aprender com vários colegas, professores, procuradores a estimular essa oportunidade de trazer para a nossa atividade institucional a autocomposição. Então, ele também participou de forma bem ativa nessa atividade. Doutora Lúcia. Eu gostaria só de me filiar também às manifestações aqui dos colegas, né, em relação, primeiro ao voto da conselheira, né, doutora Cristiano, um voto bem preciso, sintético, mas muito esclarecedor. Está de parabéns, doutora Cristiane. E também ao doutor Fabiano, né, que também nós sabemos que a contribuição dele também é grande, que Silvio aqui, que está distribuído lá na escola, né, e sempre é muito solícito em colaborar com os colegas. Então, eu quero só registrar aqui meus parabéns. Muito obrigado, doutora Lúcia. Bem, eu acho que doutora Jane. É o voto já? Né? Agora? Eu acho que não há divergência, né? Não, Posso não perguntar se. Só para votar de acordo com a relatora e parabenizar o promotor Fabiano Saraiva e agora mestre, cujos conhecimentos tanto em Eu acho que todos. O senhor pediu para falar. Bem, naturalmente acompanho o voto, né, da relatora. Parabenizo o Fabiano, né, pelo. Doutora. Não, é porque eu tinha perguntado se havia alguma divergência, mas se a senhora quiser fazer uso da palavra. Pronto, né? E parabenizar o doutor Fabiano pelo grau de mestre, né? E dentro do que foi colocado aqui, além do ganho da instituição, né? Eu estava me lembrando aqui, quando os senhores estavam falando, doutor Silvio, que a gente sabe da dificuldade dos colegas, né? Das atribuições, vários colegas acumulando, né? Ou no exercício simultâneo, né? Como se diz hoje em dia, a gente mais antiga era acumulando, né? Mas, agora, fora o exercício simultâneo, todos com a sua correria pessoal, né, na vida, e isso dificulta muito, né, ou termina desencorajando aqueles que seguem pela área acadêmica, como o doutor Fabiano, a realmente estar em sala de aula, né? E eu estava me lembrando aqui que quem sempre chama, já de muito tempo, a atenção para essa necessidade dos membros do Ministério Público ocuparem a sala de aula é o doutor Salomão, né, o presidente da nossa associação, porque você vai formando uma turma que naturalmente precisa de um contraponto, né? Muitas vezes escuta, né? Os professores são advogados, defensores e tem a sua visão natural do direito, né? Enquanto a visão do Ministério Público, né? O que nos cabe vai sendo deixado de lado na academia. Então é muito importante essa formação realmente dos colegas e mais ainda, né? Que estejam realmente na sala de aula levando conhecimento e, sobretudo, defendendo as atribuições do Ministério Público ou o nosso ponto de vista. Então, realmente é muito importante essa qualificação. Então, o mestrado foi validado, né, a licença, nos termos do voto da relatora. Portanto, só... Não, tem o do Ronaldo. Não, o de Ronaldo é fechado? Tem outro também, a NPC que tem. O senhor Ronaldo já está na sala, que é o item 6, né? Que já várias vezes a doutora Ivana ficou aí na iminência de ler o relatório. Senhor Ronaldo, o senhor poderia abrir aí o microfone e a tela para nós verificarmos a qualidade do som e da imagem? Senhor Ronaldo, o senhor nos ouve?
O som aqui na nossa tela parece como se o senhor estivesse com o som desligado. Estou vendo que o senhor nos foi informado aqui que o senhor entrou também pelo celular, né? Por isso está aparecendo na tela duas entradas. O senhor está com algum problema no link, eu vou pedir licença ao senhor para nós seguirmos aqui e pedir o processo SIM 02165.000.150/2023, relatora a doutora Maria Ivana Botelho Vieira da Silva, recorrente Ronaldo Carlos de Oliveira Filho. É um recurso em razão da insatisfação, né, do... Precisa ler? Eu acredito que não, né? Eu indago aos senhores conselheiros, né? Se basta emenda. É um recurso em face de decisão que indeferiu instauração de procedimento investigativo, notícia de supostas irregularidades na retirada de benefícios financeiros dos vencimentos de servidor em licença-prêmio, notícia de fato arquivada de plano em razão do fato narrado se tratar de direito individual disponível, possibilidade do servidor exercer seu direito de petição na própria administração pública, recurso administrativo interposto, manutenção do arquivamento, natureza de direito individual e disponível, pela improcedência do recurso, mantida a decisão de arquivamento. Um servidor público que usufruiu licença-prêmio e aí teve uma redução nos seus ganhos, né? Ele faz a representação ao Ministério Público, mas o órgão de execução verifica que se trata de interesse individual. E diz que ele procure, né? Aí ele questiona até dizendo qual é o advogado que vai querer essa causa. Mas, assim, não é atribuição do Ministério Público e, portanto, por isso que foi mantido o arquivamento, né, em que pese a insatisfação do cidadão recorrente. Coloco em discussão se algum dos conselheiros quer algum esclarecimento, alguma divergência. Então, sem divergência, proclamo o resultado. O recurso foi conhecido e provido nos termos do voto da relatora, né? Acrescentando, né, doutor Ivana, que para esses casos existe a Defensoria Pública, né? Sindicatos também, outros meios de enfrentar a questão, né? Pois se trata de direito individual. Então, agradecendo aos senhores, às senhoras, conselheiros e conselheiras, né, às nossas servidoras e servidores, né, declaro, e a representante da nossa associação, doutora Ana Maria, e ao nosso secretário, né, doutor Zé Paulo, também, que está aqui tirando as férias, da doutora Ana Carolina, declaro encerrada a sessão. Eu até